Bom dia, pessoal. Pessoal, é muito legal ter vocês aqui, mais um evento da Fermentec, num ambiente novo, mais próximo, né, dos clientes, das usinas, facilitando a vida de todo mundo, logística também, aqui em Ribeirão Preto. E gostaria de fazer uma abertura sobre o evento da Fermentec. Vocês, como já sabem, reunião início de safra é para a gente alinhar a expectativa e também dessa safra, né, ver o que a gente pode aprender com a safra anterior e principalmente os principais pontos, mas alinhar a expectativa para essa safra aqui. Mas a gente faz tudo isso aqui porque a gente tem um mercado, né? A gente tem um mercado que a gente consegue vender o açúcar, vender o etanol, e, por isso, a importância da eficiência, né? E essa eficiência, ela se dá a quatro mãos, né? Entre Fermentec e vocês, que estão no dia a dia da usina e passam informações importantes para nós também. Então, é um aprendizado aí dos dois lados. E é por isso que unir tecnologia e conhecimento para a gente transformar esse setor e poder vender mais açúcar, mais etanol com maior competitividade. Só que para vender etanol, não só no Brasil, que a gente está acostumado, né? O Proálcool, ele é consolidado já aqui no Brasil há 50 anos, a Fermentec daqui a 2 anos está fazendo também 50 anos, e a gente está num momento muito especial, porque nós temos capacidade, não só o Brasil, mas o mundo, de misturar cada vez mais o etanol na gasolina. Se o pessoal não vai ter um carro flex ou 100% etanol igual nós temos, eles estão cada vez mais misturando o etanol na gasolina, uma porcentagem cada vez maior, realmente para a gente reduzir os gases do efeito estufa. Isso aí está acontecendo em muitos países que a gente vai ver aqui. Mas o mais importante é esse desafio que a gente tem, que a gente chama de desafio bom, né? Porque a gente vai demandar, a gente não, né? O mundo vai demandar uma quantidade de etanol muito grande. E nada melhor do que conhecer o que deu certo aqui no Brasil e tentar adaptar. A gente tem que falar adaptar, porque cada país tem suas particularidades, né? Mas principalmente convencer os governos, né, a partir das políticas públicas. Isso, sim, é a coisa mais importante, porque sem política pública, nada acontece nos outros países. O APLA, eu não sei se vocês conhecem, é o Arranjo Produtivo Local do Álcool. Ele já está desde 2012, onde nós temos aí mais de 100 empresas associadas de tecnologia, onde a gente consegue construir uma planta de etanol, de açúcar e energia no mundo inteiro. E o Brasil tem a melhor tecnologia de produção de açúcar, etanol e energia. E o que está acontecendo? Cada vez mais nós temos levado essas tecnologias para outros países. E é lógico que existe uma resistência muito grande, principalmente no momento que a gente está com uma competição muito grande com o carro elétrico. Mas essas políticas públicas estão acontecendo. Isso é que está assim, dando mais motivação da gente pensar a longo prazo, não só no açúcar, que a gente já domina mais de 50% do mercado internacional em açúcar branco e 70% no VHP, mas principalmente no etanol. Então, para vocês verem a diferença, né? Só que é um exemplo de um país como a Índia, que é um país concorrente do Brasil na produção de açúcar, né? Você imagina só, né? O número de produtores de cana, né, no Brasil, né, que é um grande produtor de açúcar e etanol, 100 mil. Olha o número de produtores na Índia, 53 milhões de produtores de cana. Você imagina como que, para funcionar uma logística, principalmente o pessoal tentando colocar carro elétrico lá, né, onde o consumo de gasolina está aumentando 7% ao ano.
Então, lá, eles estão com uma política de misturar cada vez mais etanol na gasolina. Hoje, eles estão com 12,5%. E existe uma política de chegar, agora, esse ano, em 2025, com 25%. E isso aí está acontecendo em outros países também, né? O Brasil é 27,5%. Acabamos de, o ano passado, né, o Arnaldo Jardim aprovou uma lei onde pode chegar a 35%. Ou seja, nós vamos continuar tendo a gasolina mais limpa do mundo, né? E ainda temos o RenovaBio, que a gente vai conversar um pouquinho. E existe, o governo ele contrata já há algum tempo os adidos, né? Adidos agrícolas são pessoas, são profissionais que moram em todos esses países aqui, e para entender qual que é a necessidade desses países na agricultura e na pecuária. E a gente teve a oportunidade de ir para Brasília conversar com esses 18 adidos aí e ver qual que é a necessidade deles, qual que é o que a gente poderia estar vendendo para eles para mitigar os gases de efeito estufa usando a solução de etanol. E o que a gente percebe, claro que cada país tem sua cultura, tem seu desenvolvimento, tem sua fase de desenvolvimento, mas todos, principalmente a China, com os carros elétricos, estão chegando, por exemplo, em países africanos e colocando carros 100% elétrico, né? Só para vocês terem uma ideia, a Dida, que a gente conversou, de uns países da África, é obrigatório ela ter um carro 100% elétrico, num país que tem 20% da sua população com dificuldade de ter energia elétrica na casa, né? E dependente 100% de petróleo para energia. Então, com cana, um dos países, né, da África lá, que está perto do Equador, que a cana vai muito bem. Então, a gente precisa estar combatendo isso aí e lutando para que essas políticas públicas aconteçam, né? E aí fazer com que os países africanos venham até o Brasil para entender um pouco melhor como que funciona isso aí. Porque existe aí uma desinformação muito grande, né, que acaba desestimulando o pessoal, falando que a cana está dominando, está desmatando, e aquela conversa que a gente sabe, né? Mas a gente não adianta ficar falando para nós que nós somos bons, a gente tem que mostrar esse exemplo para os outros países. E tem surtido efeito. Olha que interessante esse gráfico aqui. Você, na última coluna aqui, dá para a gente ver o número de países que já têm na sua política uma mistura de bioetanol na gasolina. A gente já chegou em 60 países. Isso aqui é uma marca muito importante. A gente tem um suspenso, que acabou desistindo, que foi a Turquia. 2 voluntários, ou seja, pode misturar, mas não é obrigatório, né? Então, e tem 5 países aí planejando implementar essa mistura. Esses países ainda têm uma variação aí de 5% até a 27% de etanol na gasolina, mas tem crescido muito, e por isso que a gente precisa se preparar para dar conta, não só do mercado interno, mas do externo também. Além disso, gente, quem participou do evento, da reunião anual ano passado, na abertura, o Dr. Plínio Nastari falou muito sobre o potencial do etanol, não só como combustível, né, mas também o combustível da aviação, o bunker marítimo, o hidrogênio a partir do etanol. E uma das coisas mais importantes que a gente fala muito sobre o RenovaBio, né, ser uma bonificação para o setor sucroalcooleiro, mas uma coisa muito importante é a rota, é você ter a rastreabilidade de onde está vindo esse etanol e como que está vindo. Então, isso aí possibilita uma certificação individual muito superior e amplamente aceita no mundo inteiro. Então, essa confiabilidade, esse rastreamento, ele é super importante para que a gente consiga vender nosso etanol sem precisar ficar provando várias vezes que a gente não está desmatando, né? Mas como que a gente pode realmente produzir mais com menos, né?
já que a gente tem um potencial importante aí pela frente, eu acho que tem vários pontos aqui que mostram, né, esse desenvolvimento. A gente, a área de consultoria, em 2019, lançou uma plataforma de inteligência que todo ano ela vem sendo desenvolvida. E esse desenvolvimento ele é feito pela Fermentec e por vocês. E a gente tem a plataforma de etanol e de açúcar. Vocês viram que em 2023 para 2024, a gente teve um aumento muito significativo também no GAOA para açúcar também. Ou seja, isso aqui, gente, é um caminho sem volta. A transição que a gente sempre está falando aqui, né, na inteligência artificial, na indústria 4.0, esses nomes até ficou já, né, cansativo a gente ficar falando sobre isso aí, mas a base de tudo isso aí são as pequenas coisas que a gente evolui na nossa usina todos os anos, inclusive na parte de inteligência. Muita coisa que vai ser apresentada aqui são novidades que, uma hora, ela vai ser absorvida pela plataforma também, para que todos os dados sejam colocados sempre no mesmo lugar. E hoje a gente aí está com 20 GAOAs em etanol e 13 em açúcar até o momento, em 2025. Então, é um caminho sem volta para que a gente realmente consiga resolver os problemas muito mais rápido nas nossas unidades. Outra coisa também muito importante é a capacitação de pessoas. A gente nunca teve um número tão grande de profissionais se capacitando em diversos cursos da Fermentec Academy, né? E de diversas maneiras, né? Isso aqui que eu acho que é o mais interessante. Nós tivemos aí, desde janeiro até agora, 93 turmas e na verdade era 1.599, eu que arredondei aqui para 1.600, profissionais com cursos in company, cursos online EAD, cursos por webconferência, treinamento híbrido EAD, treinamento híbrido presencial e treinamento também em company, né? Lembrando que o curso, eles são mais a parte teórica e os treinamentos é mais a parte analítica, né? Então, tem crescido demais também, porque, de novo, quem faz a evolução tecnológica das usinas somos nós. Uma coisa super legal também, que eu gostaria de apresentar para vocês, pessoal. Há 3 anos atrás, nós começamos, junto com o programa AMC, lá em Piracicaba, com a FATEC e ETEC, os alunos... A gente iniciou aulas extracurriculares com o pessoal da Química, principalmente depois da pandemia, existiu uma evasão muito grande dos alunos e a desistirem da escola. E a gente começou a mostrar, a equipe da Fermentec inteira começou a mostrar em 200 horas por ano para o pessoal de Química, os estudantes de Química, a importância da Química para a usina. Então, a gente dava a parte teórica, levamos esses estudantes para as usinas e também para fornecedores de insumos. Olha os resultados que a gente já está adquirindo, né? Então, se a gente for pegar aqui, o ano passado nós tivemos 13% dos estudantes já estagiando. Isso aí é um dado muito legal, 28% com bolsa de estudo e 20% empregados, né? Só para vocês terem uma ideia, dos alunos que seguem o ensino médio para o superior, no Brasil a média é de 27% só. Lá na ETEC, o ano passado foi 32%. E esse ano a gente conseguiu fazer com que 70% dos estudantes permanecessem estudando no nível superior. Isso aí é uma satisfação muito grande, não só pela gente, mas também para as universidades, que a gente tem visto aí uma capacitação cada vez melhor desse pessoal. Então, é muito gratificante ver esses números aqui,
porque o governo ele só entrega o dinheiro para essas faculdades técnicas aqui, eles têm uma meta, né, de número de estudantes que estão participando, número que formam, número que vão para o nível superior. Então, a gente está conseguindo um dado, mas muito, muito compensador aí. Outro ponto importante, pessoal, uma novidade aqui, a Fermentec fechou uma parceria com a Adecoagro para a gente colocar uma planta piloto do óleo leve. Eu acho que vocês já ouviram várias apresentações nossas aqui falando dessa tecnologia. Testamos muito em bancada, conseguimos aí uma produção de óleo através da vinhaça muito boa, com uma eficiência muito boa, e a gente precisa ver se isso aí a gente consegue ter essa mesma eficiência na indústria. Então, nós fechamos uma parceria com a Adecoagro, onde a gente tem aí uma oportunidade muito grande, né? Já que o nosso setor ele consome aí 2,3 bilhões de litros de diesel por ano. E o que o óleo leve vai fazer? Ele converte, então, esse carbono da vinhaça em bioóleo, biodiesel e biogás. Então, a gente consegue, dependendo do mix da usina, transformar essa vinhaça aí e metade do consumo de diesel de uma usina, dependendo do mix aí. Então, se a gente for pegar aí esses 2,3 bilhões, né, e dividir pela metade, na verdade, a gente está falando aí de mais de 1 bilhão de litros de diesel a menos de consumo, né, onde a própria usina vai estar podendo produzindo esse biodiesel aí. Então, a eficiência, por enquanto, é essa, né? Então, uma usina aí que produz 1 milhão de litros de etanol por dia, vai poder produzir aí por volta de 36 mil litros de óleo por dia. Então, vamos ver se a gente tem bons resultados esse ano e que venha o ano que vem, se Deus quiser, com boas novidades aí sobre essa patente, né? O Fernandão, né, já falou aí um pouco sobre o que vocês vão ver hoje aqui, mas eu acho que é muito importante a gente frisar que o ano passado foi um ano muito difícil para todo mundo, devido aos problemas climáticos, né? A gente vai ver isso aqui em diversas vezes, diversas palestras aqui. A gente vai começar, então, com a avaliação de safra, onde o Claudemir vai abordar aqui os principais pontos, quais foram os índices que mais impactaram o RTC, que caiu, né, o ano passado, em comparação com a safra anterior, mas também uns pontos importantes aí para a gente ficar olhando e monitorando esse ano aqui, e de oportunidades também. Depois a gente vai passar por fermentação, com as leveduras. A Silene vai mostrar aí alguns cases, mostrar como que foi a performance das leveduras selecionadas, personalizadas, e também mostrar detalhes aí de como que a gente está fazendo o isolamento de novas leveduras, novas cepas de leveduras. Passando, então, pela fermentação, é um projeto que, na verdade, a gente começou uma pesquisa há muito tempo atrás. O Éder vai contar um histórico aqui, depois com 2 usinas que a gente trabalhou com o NIR, que foi a Alta Mogiana e a Mococa, e mostrar o projeto, né, que está indo para o 3º ano, que é o projeto do NIR na fermentação, que a gente está com resultados muito importantes, muito legais, e que pode realmente otimizar demais aí a fermentação em tempo real, ter informações importantes em tempo real, para a gente otimizar ainda mais o rendimento das fermentações. Vamos passar pela IA generativa, é um novo serviço da Fermentec que vai estar à disposição de todos os clientes, para que eles acessem respostas sobre o que eles quiserem, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e o Paulinho vai apresentar essa nova plataforma, e que ela é muito importante que vocês usem ela para que a gente vê todas as necessidades de melhoria. A gente tem uma equipe focada nisso aí,
Então, é muito importante o feedback de vocês para que a gente vá otimizando isso aí. Porque, no fundo, a gente está fazendo essa plataforma para vocês e para que vocês realmente consigam usar e ter a resposta que vocês desejam ter. Então, se vocês não tiverem tendo essa resposta, o Paulinho vai dar várias dicas aqui de como usar, mas é importante o feedback de vocês, porque a gente vai estar monitorando esses feedbacks e trabalhando na melhoria contínua. E aí não pode faltar matéria-prima, né? Que foi o grande problema aí por causa do clima do ano passado. Então, o professor Cruciol vem aqui para mostrar o que a seca, principalmente a seca, ele prejudica na cana e por que isso aí dificulta a extração, né, do açúcar, a produção de açúcar, a produção de etanol, mas ele vai focar realmente na matéria-prima. Trabalhar depois o impacto dessa matéria-prima na indústria, né? Então, o Tiago Mesquita vem apresentar aqui como otimizar uma matéria-prima de baixa qualidade, né? Como otimizar isso aí de baixa pureza, como otimizar isso aí no seu processo na produção industrial. Passando aí pela matéria-prima também, de qualidade baixa na fábrica de açúcar, o que a gente aprendeu ano passado e o que a gente tem de dicas aí para estar trabalhando na fábrica de açúcar. Quem vai fazer essa palestra é o Osmar. E, para finalizar, águas industriais, né, gente? Se a gente for pegar o início do Proálcool, a gente gastava aí de 15 a 20 metros cúbicos de água por tonelada de cana. Hoje, a gente está usando 0,7, 0,8 metros cúbicos de água por tonelada de cana. E a gente sabe a quantidade de água que tem o caldo de cana, né? Então, a gente acredita que, no futuro, a usina pode ser uma produtora até de água. Parar de consumir, zero consumo de água e ainda começar a produzir. E o Guilherme Marengo vai apresentar aqui o que está acontecendo no processo, em equipamentos, que tem melhorado, né, essa eficiência aí, e como que a gente chega aí num número que, pelo menos para zerar isso aí, né, já seria um resultado muito, muito grande mesmo. Então, pessoal, para finalizar minha palestra aqui, o professor Amorim, meu pai, né, ele sempre fala, né, a busca pelo conhecimento é o grande diferencial para a eficiência. E o que a gente busca aqui é esse conhecimento. A Fermentec busca o conhecimento, pegando as dores das usinas, trazendo aqui para os laboratórios, fazendo pesquisa, e é super importante, de novo, essa abordagem desse grupo aqui, para que a gente consiga fazer esse canal entre Fermentec e as usinas muito mais eficiente. Por isso que a inovação não vem só de um lugar, ela vem dessa colaboração. É importantíssimo que vocês tragam também o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa investir em inovação para sanar cada vez mais, para otimizar ainda mais essa eficiência. Então, esse compartilhamento de saber que encontramos as soluções mais impactantes. Então, ela não vem só de um lugar. Então, gente, juntos transformaremos esses desafios em oportunidades. Desejo aí um excelente evento a todos e estaremos aí o dia inteiro para a gente trocar, conversar e atualizar, né? Que tem muita gente aqui que eu só encontro nos eventos aqui da Fermentec. Muito obrigado, gente.